Olá, tudo bem com você? Muito prazer, eu sou a Carla Bigato e estou muito feliz por ter sido convidada para somar nesse projeto tão grandioso, tão cheio de propósito, dessa que é uma das principais instituições de ensino do Brasil, tanto em tecnologia, infraestrutura, quanto em número de unidades, e claro, né, aquela credibilidade construída por meio do jeito Senac de educar. Além de sua metodologia exclusiva, é claro, no Senac a gente acredita que é possível transformar o mundo através da educação e que, independentemente de quem você seja, de onde você está agora, você pode ser o que você quiser. Então, cá estamos fazendo a nossa parte, não é mesmo? Senac para empresas, esse podcast ele foi feito para conversar com você, empresa, pessoa jurídica de qualquer porte, segmento, atuação, empreendedor, empreendedora, empresário, empresária, enfim, qualquer profissional interessado em aprender e se informar a respeito da capacitação de funcionários e funcionárias. Aqui vamos trazer conteúdos que apresentem soluções para os desafios de capacitação profissional das empresas. Então, sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas. Aliás, eu falei podcast Senac para empresas, mas não, o programa deixa de ser apenas narrativo como aconteceu na primeira temporada. Aliás, um beijo grande para Marina Medeiros, que já trouxe aqui um teaser, né, no último episódio da temporada passada sobre essa transformação. A gente ganha um novo e maravilhoso formato em vídeo para ter o quê? Essa conexão, né, olho no olho, que só o vídeo é capaz de proporcionar. Também conversas mais profundas com convidados que estarão aqui comigo numa troca quinzenal muito rica sobre temas que certamente farão diferença para o seu negócio. E quer saber? Antes de falar sobre o tema de hoje, apresentar o nosso convidado que já está aqui comigo, vale a pena eu me apresentar melhor, né? Afinal, estreia é estreia, então a gente tem que se conhecer. Bom, vamos fazer uma autodescrição, o nosso convidado também vai fazer, para falar desse nosso videocast que tem tradução em Libras. Aliás, eu acho que é um dos primeiros, se não o primeiro, a ter tradução em Libras. Entre toda a podosfera. Aprendi essa palavra hoje também. Então é o universo dos podcasts. Compromisso do Senac com a inclusão é real. O programa Senac para empresas é feito para absolutamente todas as pessoas. Então vamos lá. Carla Bigato, eu sou jornalista, já trabalho, tá escrito no roteiro aqui, trabalho há muito tempo, muitos anos com jornalismo, mais ou menos. Eu trabalho com rádio já faz alguns anos, sim. Eu sou uma mulher, estou de cabelo solto, estou usando uma camisa social, afinal de contas, Senac para empresas, é uma coisa mais corporativa, e estou com um sorrisão no rosto, porque que delícia fazer parte desse novo projeto. É uma honra ser porta-voz desse projeto tão especial. Aliás, logo eu, né, que fui aluna da unidade Lapa Cipião do Senac, portanto eu tenho propriedade, digamos assim, para falar sobre a missão desta instituição, porque eu vivi a experiência em sala de aula. Agora sim, a gente começa com o tema de hoje. Hoje a gente vai bater um papo muito legal sobre como as empresas podem criar programas de capacitação para os seus funcionários. Nada melhor, né, para esse início de temporada. Mais especificamente sobre a estruturação e implementação de programas de educação corporativa. Vamos falar sobre como estruturar e implementar liderança educadora, tipos de educação corporativa, quais as plataformas existentes, práticas de aprendizagem nas organizações, também cultura de aprendizagem, benefícios em se implementar, né, a educação corporativa, protagonismo, enfim. Bom, nosso convidado é super especialista nesse tema, então para explicar tudo isso, nada como uma pessoa que sabe tudo de gestão empresarial, professor Wagner Cassimiro. Muito bem-vindo, obrigada, professor, por estar conosco. Professor que é graduado, mestre em administração na FEA, USP, também especialista em educação corporativa, aprendizagem e desenvolvimento de competências. Tudo bem, professor? Tudo bem, Carla, muito prazer. Vou citar mais um pouquinho do currículo do professor, porque ele é muito extenso. Já realizou, senhor, me corrija, professor, se eu estiver errada, consultorias de educação corporativa para grandes empresas, as principais organizações brasileiras, né, grandes bancos e tudo mais. É professor também de pós-graduação MBA na USP, ensino Einstein e também na FIA, certo? Certo. Fundador da GoSync, e também idealizador do canal expresso3.com.br. Aliás, esses cafezinhos são ótimos para a gente trocar umas ideias e aprender mais sobre educação corporativa. Certo, professor? Certo. Professor, muito obrigada por ter vindo. Eu vou pedir, então, para que o senhor se descreva. Senhor mesmo? Eu estou achando o professor Wagner muito jovem para a gente tratar como senhor. Pode chamar de você, por favor. Professor Wagner. Então, vamos lá.
para quem está acompanhando o nosso podcast, o nosso videocast. Por favor, se descreva. Legal. Antes de tudo, eu gostaria de agradecer ao Senac São Paulo pelo convite. É um prazer muito grande estar aqui sendo entrevistado pela Carla, uma excelente profissional no seu ramo. E aqui, como uma autodescrição, gente, de forma bastante resumida, um homem de aproximadamente 40 anos, muito bem conservado, eu acho, sim, com uma barba um pouco grande, não a de um Papai Noel, porque ela ainda está escura, e com um blazer. Ele é descendente de japonês, mas com o olho levemente puxado, e por um acidente, a gente veio de vaso aqui com a mesma cor de camisa azul para combinar com a cor do Senac, né, Carla? Pois é, educação corporativa, né, professora? A gente logo pensa nessa coisa do azul, aquele tom de azul mais claro, uma coisa mais discreta. Eu acho que estamos bem nessa, estamos combinando, já começou bem. Passamos no dress code. Passamos no código do dress de code. vestimenta. Exatamente. Professor, vamos começar então falando sobre aprendizado. A gente está falando sobre uma espécie de aprendizado aqui, que é essa coisa do dress code, de ter a noção de chegar num ambiente de trabalho. Agora, todo mundo pensa que aprender é só fazer um curso, é só ler um livro, mas não é exatamente assim. As pessoas aprendem no trabalho também, né, professor? Sim, vamos lá. Acho que é importante a gente diferenciar que existe a aprendizagem para o trabalho e a aprendizagem pelo trabalho. A aprendizagem de trabalho realmente ela tem, a aprendizagem para o trabalho realmente ela tem essa necessidade do curso, dos livros, porque ela que traz o conhecimento estruturado para a pessoa pegar ali a base e a estrutura para poder deslanchar na organização. Só que quando ela chega na organização, os livros são insuficientes para ela entregar o que ela precisa em termos de expectativas de competências e resultados esperados. E aí ela vai percebendo que ela aprende de uma forma diferente, ou seja, por meio da execução, ela aprende ali também por meio de um relacionamento interpessoal, e aí sim o peso dessa leitura dos livros e dos cursos, ela continua existindo. Que é a coisa de quebrar a cara também, né? Tentativa e erro, Sim. Tudo isso faz parte. Sim, pensando ali nas formas como essas pessoas aprendem no ambiente de trabalho, né? A gente até pensa assim numa frase do Gaudí, que é um arquiteto espanhol, que ele definia a originalidade como sendo que a gente buscar a simplicidade das primeiras soluções, mas com as tecnologias e as ferramentas do hoje. E aí, por mais que a gente fale de learning, de chat GPT e várias outras tecnologias, a gente não pode esquecer que as pessoas aprendem no trabalho de 3 formas e a gente pode potencializar isso com outras 2. A primeira seria por meio da observação, ou seja, as pessoas aprendem olhando, observando e copiando. Por isso que a gente cria modelos e que, de certa forma, a gente vai copiando em termos de comportamento e atitude. O segundo seria, então, a questão da tentativa e erro, da própria execução, da prática. Tem aquele ditado que diz que a prática leva à perfeição. Então, realmente, a gente precisa esculpir habilidades por meio desse treino prático da execução. E o terceiro seria, então, toda a conversa e a interação que a gente tem no ambiente de trabalho. Sabe quando o trabalho esbarra e você bate no ombro do coleguinha, você pode me dar uma ajuda aqui? O que é isso aqui? Você pode me dar uma mão? A planilha emperrou aqui. Então, de certa forma, são as 3 formas principais. Aí tem 2 outras formas que ajudam a alavancar essas 3 primeiras. A primeira é reflexão, ou seja, quando a gente vai tenta, erra, a gente fala, poxa, não está dando certo. Aí a gente pensa o quê? Nos pressupostos básicos, tenta entender qual que é a causa raiz, e a gente tem um outro loop de aprendizagem mais profundo que então vai ajudar a gente a aprimorar isso, e é tipo da conversa que a gente tem no travesseiro à noite, sabe? É ali que a gente então vai conseguir dar esse salto. Então, se você precisa tomar uma decisão importante, espera um dia que com certeza você vai tomar uma decisão melhor. E a última forma seria então por meio de desafios, ou seja, quando a gente estressa, quando a gente então pega ali essa execução e traz uns patamares de uma complexidade maior, e essa pessoa precisa então o quê? Ela desenvolver essa musculatura e corresponder com esse sarrafo que está um pouco mais alto. Então ela vai então se preparar para corresponder com esse desafio. Então quem está
tendo ali um ambiente numa zona de conforto, ela não vai conseguir um bom desenvolvimento. Agora, aquele que tem um gestor que puxa a régua, está o tempo inteiro ali levantando as metas do time, esse daí vai conseguir trazer um time muito mais bem preparado, porque ele está voltado para uma alta performance. É interessante, professor, porque todos esses fatores citados por você, não vou falar senhor porque ele é um homem muito jovem, mas todos esses fatores eles estão relacionados às conexões, né? Ninguém faz nada sozinho. Queria te perguntar sobre isso. Como é possível expandir o nosso desenvolvimento por meio dessas relações de trabalho? Legal. Me diga com quem tu andas e eu direi quem você é, né? Então, basicamente... Nem te conto, professor. Então, basicamente, você precisa se aproximar de pessoas que têm muito a contribuir para você. Seja lá um mentor no qual você vai espelhar a sua carreira, seja lá um profissional do teu segmento que está numa outra empresa e vocês podem trocar figurinhas. Então, basicamente, a criação de redes ou pessoas que você vai entender que no Twitter postam coisas legais ou no LinkedIn estão enriquecendo o seu repertório, você também vai passar a seguir. E como que a gente pode, então, maximizar e otimizar isso? Primeiro, ter um processo consciente de quem são essas pessoas, ou seja, identificando a contribuição de cada uma, até pensando no seu próprio desenvolvimento. O segundo é tentar encadear uma espécie de organização desses encontros, até para ter uma cadência, para que não sejam encontros esporádicos e pontuais, mas você tem uma certa consistência. E em terceiro, obviamente, é cultivando o relacionamento, né? A gente não pode gerir o que é orgânico, então a gente tenta cultivar para que essas trocas sejam cada vez mais espontâneas e haja solicitude no ambiente de trabalho. Professor, basicamente são boas práticas, né? Quem está acompanhando agora, né, por podcast, pela plataforma preferida aí de áudio, ou então pelo YouTube com imagens, está vendo que a gente está falando de vida real. Isso é educação corporativa também? Muitas vezes a pessoa está meio assim, mas será que isso é teorizado? Isso é educação corporativa? E quais são os benefícios de se investir em educação corporativa para as empresas? Legal, vamos lá. Acho que primeiro passar um pouquinho da definição do que é educação corporativa, mas eu diria o quê? É amarrar todas essas iniciativas de aprendizagem, de desenvolvimento, sejam lá informais ou estruturadas, mas dentro de um guarda-chuva estratégico, ou seja, a gente passa o quê? A enxergar a conexão entre o desenvolvimento de pessoas e a estratégia da empresa e os resultados por ela esperados. Então, a gente está olhando para o futuro e para a organização e aí cascateia isso para os indivíduos, né? Então, basicamente, a gente entende que hoje a variável da aprendizagem ela é crucial para a perpetuidade das organizações. A competência mais importante de qualquer colaborador é a capacidade de aprender a aprender. Então, a gente precisa investir pesado nisso. E quando a gente fala dos benefícios para as organizações, quando a gente pensa em negócio, basicamente a gente está dizendo que é a sobrevivência dela, porque se o mundo muda constantemente, as organizações precisam rapidamente se adaptar. E mais do que serem seguidoras, elas precisam criar novas estratégias e inovações para se diferenciar das outras. Então, essa oxigenação também é possibilitada pela educação corporativa. E quando a gente olha a esfera das pessoas, realmente os benefícios da educação corporativa, elas vão muito além somente dessa aprendizagem, porque ela atrai talentos, afinal, as pessoas, os talentos, eles querem para fazer parte de organizações que investem em desenvolvimento, ela retém esses talentos e, obviamente, ela vira um grande celeiro e uma fábrica de pessoas ali que, de certa forma, todo mundo quer trabalhar ali porque vai tá super bem depois em termos de empregabilidade e carreira, porque foi uma grande escola para a vida. Pois é. E acaba fazendo com que o profissional se descubra, né? Muitas vezes nem sabe ali alguma competência que ele tem, alguma capacidade que ele tem para evoluir, ele acaba se descobrindo também. E aí, professora, a gente tem um outro termo que é o universidade corporativa. A gente está falando de educação corporativa. Universidade corporativa é um outro termo. Qual é a diferença entre uma coisa e outra? Legal, vamos lá. Quando a gente vai para a prática, muitas vezes a gente usa como sinônimo, né? Mas quando a gente vai para a teoria, para a academia, há uma diferença, sim, porque o sistema seria, então, o conceito mais amplo, os princípios, os fundamentos, e a universidade é a entidade que promove. E essa entidade, ela ganhou aqui essa semelhança, esse sinônimo de uma universidade estruturada para uma universidade corporativa, exatamente porque ela traz essa figura de uma organização, de um currículo, de uma sequência, um encadeamento de
trilhas dentro de um currículo, né? Então tem os cursos, tem também os facilitadores, então ela traz muitas semelhanças quanto a isso. E é importante ressaltar, né, que fora do Brasil, sobretudo na Europa, eles usam um termo lá mais em inglês de Learning and Development, ou seria aprendizagem e desenvolvimento. E nos Estados Unidos também é muito comum somente o training, que é o treinamento em português. Então, a questão da nomenclatura, sim, ela é variada no mundo, mas aqui prevaleceu essa corrente que promove a universidade corporativa. A gente está falando, então, também em criação de processos, né, para conseguir passar todo esse conhecimento. Como estruturar a educação corporativa? Queria que você contasse, por favor, porque o professor teorizou, né, também toda essa prática. Quais são as etapas de planejamento? Agora, quem está acompanhando, por onde começar? Né, o empresário que está assistindo agora, por onde começar esse planejamento? Como identificar, aliás, o melhor momento para a implementação? Porque não é qualquer hora também, né, professor? Sim, com certeza. Ela gera um estresse que precisa ser acolhido no momento mais apropriado, senão ela vai virar um grande voo de galinha, né? Então, vamos lá. Eu acho que como a gente pensa nesse início, nesse passo inicial, obviamente a organização ter uma clareza da sua estratégia, de quais são os seus fatores de competitividade e o que ela precisa alcançar. Quando ela tem essa visão da direção e das ações que ela precisa, ela consegue identificar do ponto de vista da organização o que vai fazer ela se diferenciar, ou seja, o que vai tornar ela única, o que ela vai ser preferida pelos clientes em frente aos concorrentes, e aí ela vai o quê? O segundo passo, então, depois que ela define esses direcionadores de quais são essas grandes competências da organização, ela faz o quê? Um desdobramento para chegar nas pessoas, que, na verdade, a organização é só um CNPJ, quem aprende mesmo são as pessoas, né? Então, ela precisa cascatear em termos de ações, programas estruturados, trilhas, etc., toda essa ação. Então, a gente estrutura um portfólio de soluções de aprendizagem, que vão ter, então, conteúdos assíncronos, que são os digitais, os videoaulas, etc., os encontros ao vivo, os treinamentos facilitados, como workshops, e também ali uma série de outras ações que podem ter formatos variados, né? Então, o primeiro passo, então, é definir os direcionadores. O segundo, então, é definir então, esse cascateamento em termos de portfólio de soluções de aprendizagem. E aí a gente tem mais um, que a gente estabelecer realmente os processos e a governança, ou seja, como vai ser seu modelo de atendimento? Como é que você vai lidar com as lacunas e com as demandas de aprendizagem que chegam para a área? Né? E aí, como é que você vai fazer o processo de design de aprendizagem para promover com que essa pessoa ela tenha, sim, uma etapa que ela vai ganhar o quê? A consciência, a relevância, o desejo para mudar e todo um suporte para a mudança, até falar ali da transferência desse conhecimento que ela vem ainda encapsulado em informação para a parte prática, no qual ela vai, então, propriamente dita, sair da inércia do conhecimento e começar a aplicar, a degustar e ter um ciclo de desenvolvimento que ela vai, então, progredir, né? Então, a gente diria que, em resumo, essas são as 3 principais etapas. Agora, você falou, professor, em cascatear, em distribuir esse conhecimento para toda a empresa, né? Para todas as etapas, para toda a linha ali, para toda a cadeia. Agora, é importante segmentar o tipo de conteúdo que é passado para cada um desses elos, né? Porque, por exemplo, para uma pessoa que tem um atendimento prático ali na ponta, né? No fim das contas, qual é o conhecimento que deve ser passado para ele? Ou essa pessoa que está só na ponta tem ali um trabalho muito específico. É importante que ela tenha a noção do todo também. Como definir isso, né? Essa estratégia para uma empresa? Legal, vamos lá. Primeiro, acho que é importante a gente separar que existem 2 grandes processos, ou seja, um processo de formação, que essa pessoa que é contratada, ela é o quê? Formada para desempenhar aquela função no qual ela foi contratada. E o segundo é o desenvolvimento, ou seja, de preparar ela para ela assumir o quê? Novos desafios de carreira dentro da organização. Plano de carreira. Exatamente, para ela lidar com competências num grau de complexidade maior. Para esse primeiro ali, então a gente define processos e programas de onboarding, que seria o quê? A integração dessa pessoa, tanto na organização institucional, como a formação funcional dela, e aí vão ter todos os conjuntos de ferramentas técnicas e comportamentais para ela desempenhar bem essa função. E aí, quando a gente vai
ali para o desenvolvimento, ele acaba sendo até um caráter um pouco mais eletivo, porque parte da escolha da pessoa em querer se desenvolver, em se investir e fazer com que isso aconteça. Então, ali, é óbvio que hoje a gente vive numa era da abundância. Então, a internet está cheia de conteúdo, É. o volume de aprendizagem é muito grande, e aí cabe, então, ao gestor de pessoas, ao líder, a dimensionar exatamente o que é crítico para essa pessoa, o que é importante para ela, né? Então, a gente direciona esse conhecimento de uma forma um pouco mais organizada, estruturada, no estágio da formação, e no estágio do desenvolvimento a gente tem, então, trabalhado com uma forma um pouco mais de autoseleção do que ela quer construir para a carreira dela. Bom, a nossa audiência ela é muito ampla, né? Tem gente acompanhando aqui a nossa transmissão que comanda grandes equipes, né, de grandes empresas, mas tem também aquele pequeno empresário, empresa de médio porte, que às vezes está se perguntando: isso aí não é para mim, esse conteúdo não é para mim. E né, professor? Como fazer essas empresas de pequeno e médio porte iniciarem a implementação da educação corporativa com recursos mais modestos, digamos Eu acho assim? que, independente da empresa ser pequena ou grande, é óbvio que muda a estrutura, condições, etc., mas o principal ativo para fazer uma ação de educação corporativa ter sucesso é o tempo e a dedicação das pessoas, não é o dinheiro. Como eu falei, hoje a internet está repleta de conteúdos, inclusive como esse aqui que o Senac está populando na internet, na podosfera. Podosfera. Então, a podosfera está ficando mais rica Não hoje com a é? contribuição do Senac. Com certeza, com a sua E aí, presença, professor. Exatamente. E aí, agora entra. Como é que ele. Eu sou empresário, uma empresa tem em torno de 10 pessoas, então eu me enquadro muito bem nessa realidade. E ali, então, o que diferencia são as práticas, porque você não vai ter tanta estruturação, tanta especialização como numa empresa grande, mas a riqueza de uma pessoa ter uma diversidade, de ela poder, sabe, ter muito mais frentes de atuação e poder ter uma interlocução com o diretor e com as pessoas sem tanta burocracia, já é uma grande fonte de aprendizado. E aí, esse líder, esse CEO, ele pode o quê? Identificar oportunidades de desenvolvimento, né, que estão disponíveis na internet e fazer curadoria, ou seja, seleção. Puxa, Carla, você está trabalhando aqui, eu encontrei um negócio super bacana que está alinhado com a sua rota de desenvolvimento e que vai te ajudar a performar melhor. E também toda a questão da lógica do feedback, da contribuição, dessas conversas que a gente faz one-on-one, um a um, sabe? Para trabalhar com franqueza, a sua autopercepção, o meu ponto de vista e coisas que a gente precisa aprimorar. Então, na organização menor, ela é menos burocrática, mas ela é muito mais humana e social. Pois é, esse exemplo, né, professor, de olha, achei uma coisa que pode te ajudar, né, pode contribuir com o seu desenvolvimento, nem sempre ela é bem recebida por todas as pessoas que trabalham numa companhia. Agora, essa questão de implementar a educação corporativa pode acabar colaborando com essa cultura, com o surgimento dessa cultura, da aprendizagem também dentro das empresas, né? Como é que isso acontece? Vamos lá, eu acho que é importante entender que, primeiro, essa cultura e todas as ações de gestão do conhecimento, elas partem da pessoa. São as pessoas que são as únicas que aprendem ali e trocam experiências. Elas levam isso pro grupo, que referencia, que dá a validação, e isso vira um arcabouço da organização a partir do momento que isso entra em processos, políticas e demais sistemas, e depois é cascateado via treinamento e capacitação para as pessoas que entrarem no segundo momento, né? E aí, quem que orquestra toda essa cultura da aprendizagem, essa gestão do conhecimento? Geralmente, numa empresa grande, você tem uma pessoa especializada ali, que é uma gestora de educação corporativa. Numa empresa de médio porte, provavelmente é o próprio gestor de pessoas. E numa empresa pequena, aí provavelmente vai ter que ser alguém que está ali dos sócios fundadores para puxar esse bastão. E ela que então vai entender as diretrizes, as ações, o funcionamento e fazer toda essa conexão de estratégia, resultados com iniciativas de aprendizagem e desenvolvimento. Uhum. Assim, é um ecossistema muito rico, né, entre a tal da macroliderança e a parte operacional, digamos assim, é uma ponte enorme, né? Existe um universo muito desafiador entre uma coisa e outra.
Como é que faz, professor, para manter a equipe performando bem? Por que ser um líder educador, nesse caso, essa pessoa, a macro-liderança? Por que ser educador? E o que ele faz na prática, na verdade? Legal, vamos responder em partes. Em Calma, partes. tem muita parte. Vamos começar. Primeiro, a justificativa. Por quê? O Charles Jaynes é um grande especialista dessa área no mundo. E quando ele foi diretor de aprendizagem de alto executivo na Reuters, ele fez uma pesquisa identificando quem? Os gestores que eram muito interessados e comprometidos com o desenvolvimento de suas equipes e os gestores que eram apáticos, que ficavam atrás da mesa e que, de certa forma, isso é da pessoa, isso não me pertence. Aí, quando ele cruzou a performance desses grupos, ele percebeu que esse primeiro, do líder mais voltado para o desenvolvimento, tinha uma performance 27% superior ao do segundo grupo. Ou seja, 27%? 27% superior. Então, a gente entende que cada vez mais a gente está equalizando esse crescimento, né, de produtividade, e o fato somente de você trabalhar o desenvolvimento das pessoas, você alavanca a capacidade de contribuição das pessoas. E aí, quando a gente fala também em equipes de alta performance, o líder também tem que entender o papel dele nessa cultura da aprendizagem, que é bastante crítico. O Google conduziu um projeto para identificar o que causa times espetaculares de alto desempenho, e ele identificou 5 fatores principais. Opa, peraí que eu vou anotar, professor. Aristóteles. O primeiro é a questão do sentido, ou seja, de você conseguir traduzir o impacto, a questão do propósito, o que você está gerando de valor para a sociedade. Isso gera, né, muito valor para as pessoas. O segundo é a questão do significado, entender a importância e como a sua tarefa está alinhada em relação ao todo da organização. O terceiro é a questão da organização e a clareza de papéis entre as pessoas que estão no time. O quarto e o quinto, eles são, na verdade, os primeiros, né? O quarto é você ter ali uma alta expectativa de excelência, de realmente ter uma expectativa elevada quanto ao desempenho do seu time para ser correspondido. E o último foi uma surpresa, que é a segurança psicológica. E a segurança psicológica nada mais é do que permitir que as pessoas elas possam falar o que pensam, né? Dar ideias, elas possam, então, assumir riscos calculados, errar e também assumir suas vulnerabilidades sem serem criticadas ou serem julgadas. E aí que está o papel do líder educador, ou seja, se ele só trabalha a segurança psicológica sem autoexpectativa de desempenho, as pessoas entram até num efeito de conforto. É só acolhedor, não dá. Isso, é só um clube, um social. Agora, se ele só foca tarefa, resultado, aí você cria uma hostilidade, um ambiente super agressivo, sabe? De trabalhar, e as pessoas vão ficar com medo. E aí, quando ele consegue realmente trabalhar tanto a performance quanto esse ambiente de segurança psicológica, ele cria a cultura de aprendizagem. Então, aí sim, o time vai entrar em sintonia, num flow, né, num canal de fluidez, que vai, então, contribuir com o seu melhor e testar os limites da sua capacidade, podendo ajudar. E é óbvio, não é? Eu falei lá no começo, a gente abriu a entrevista, que a contribuição da aprendizagem estruturada do curso, livre só 10%, mas, gente, se você tirar isso, é quase a coluna cervical, sabe? Desaba o corpo. Então, precisa ter ali um itinerário formativo, uma trilha, que vai, então, poder trazer essas pessoas para um encadeamento lógico, né, do que precisa ser construído em termos de competências. Não, interessante demais isso aqui. Difícil encontrar o equilíbrio, né? Exatamente, sobretudo nessa questão aí da excelência e da segurança psicológica. Então, vamos falar na prática? Na prática, exatamente. O que um líder educador faz? Como é que ele encontra esse equilíbrio também? Legal. Na prática, gente, realmente é o interesse genuíno e a presença. Ou seja, ele precisa estar junto. E quando ele está junto... É vestir a camisa da empresa, mas não exatamente isso. É trabalhar com a alma, né? É colocar a vontade dele naquilo que ele está fazendo. É criar conexões significativas com as pessoas. E quando você faz isso, você entende quem que é a Carol, o que ela busca, quais são suas qualidades e quais são suas oportunidades. E aí eu delego e crio desafios para ela
que vão então buscar a melhor versão dela e ela vai então se desenvolver nessa nova experiência que vai acontecer. E isso, o líder educador acaba dando suporte para que isso aconteça e vai fazer conversas de alinhamento, dar feedbacks, também vai fazer um pouco ali de um espelhamento, né, de passar bagagem, de orientar, fazer conexões. E além dessa parte de desenvolvimento, que a gente diz ali por meio do trabalho, ele vai fechar esse ciclo também com um reconhecimento. E parece que é uma coisa super básica o reconhecimento, mas eu não sei o que acontece, o brasileiro, ou não sei quem, os líderes, eles têm uma baixa a prática de falar parabéns, gostei do seu trabalho, elogiar a tarefa, e isso tem aparecido muito nas pesquisas de clima organizacional e é uma das causas da evasão desses talentos das organizações. Afinal, eles vestem a camisa, dão um duro e não ganham nenhum parabéns. Não é o salário, é realmente eu sentir que estou contribuindo para isso daqui. E aí fecha o ciclo desse engajamento dentro das organizações. É cultural isso? Você falou, o brasileiro tem uma dificuldade. Olha, eu não tenho ali como afirmar isso. O brasileiro é muito aberto. Pois é, mas porque assim, também parece algo incongruente com a nossa personalidade, de aberto, de dar beijo, de gostar, né, do contato físico até, mas ao mesmo tempo ter essa certa dificuldade. Mas o receio do líder, sabe qual que é? É de mimar. E aí, se eu elogio muito, eu estrago. Mas aí já tem técnicas de feedback que falam, olha, não elogia a pessoa, elogia a atitude, o comportamento trabalho, que fez ela alcançar o resultado. Aí ela vai gerar um bom exemplo, uma referência e algo a ser copiado. E aí sim, você consegue contornar. Mas eu acho que a gente acaba levando uma frieza muito extrema guiada para resultados e entendendo que as pessoas, elas precisam de emoções, elas têm sentimentos e isso precisa ser trabalhado com apoio para ela, então, ter ali um grau de contribuição acima do normal. É interessante porque nas equipes, muitas vezes as pessoas pensam, se eu fosse chefe, se eu fosse líder, a coisa parece ser bem mais fácil do que realmente é, né, professor? O que você está dizendo? Deu o exemplo de um funcionário específico. Ele tem que desenvolver isso para todos da equipe. Ele tem que ter um planejamento de desenvolvimento para cada um da equipe e isso personalizado, né, professor? Então, dono de uma empresa, CEO, sócio, como é que ele faz para preparar esse líder? Também não é fácil essa tarefa, né? Sim, eu acho que quando a gente pensa em desenvolvimento de liderança, a gente pode falar sobre 3 coisas aqui. A principal é o exemplo. Ou seja, não adianta um diretor pedir pontualidade se ele não é pontual. Não adianta ele exigir qualidade se ele não está ali também contribuindo com essa excelência. Então, o exemplo é o principal porque as pessoas modelam comportamentos e espelham isso no trabalho. Então, esse é o principal fator. O segundo fator está muito ligado às conexões que a gente já abordou no início dessa gravação, que é o quê? Ele tem 3 chapéus, esse líder. Ele tem um papel de gestor de pessoas, de mentor e de coach. O de gestor de pessoas, ele vai conseguir ali executar os protocolos da organização, ele vai entender como que ele vai poder utilizar e usufruir dos recursos e dos treinamentos da organização. Então, ele vai otimizar do ponto de vista de aproveitamento, né, essa pessoa. Do ponto de vista do mentor, ele vai, então, traduzir sua experiência de vida, sua carreira, para, de certa forma, inspirar na outra pessoa essa vontade de crescimento. E, por fim, a questão do coach é a principal tendência hoje que a gente fala dessa liderança educadora. Ela não vai dar o peixe, ela vai ensinar a pescar. E como que ela faz o desenvolvimento ali por uma relação de coach? Ela traz, então, um processo de escuta atenta, no qual, basicamente, ela não julga, ela não interrompe, ela basicamente acolhe, escuta e reflete. E aí, ela também não dá a resposta pronta, que, inclusive, as técnicas de feedback geralmente traz, sabe? Você dá ou aponta a situação e diz, não, o líder coach ele vai fazer perguntas poderosas, no qual a Carla vai, por ela mesma, identificar o que houve de problema, qual foi a consequência desse problema e o que a Carla poderia fazer de diferente. E quando a Carla dá a solução, ela é muito mais comprometida em fazer acontecer essa mudança comportamental, porque quando vem de fora, parece que é a mãe falando e a gente resmunga e faz diferente. Agora, quando é a gente que traz a resposta, a gente é muito mais efetivo. E o terceiro item para desenvolver essa liderança é realmente a gente ter o quê?
é toda uma questão de estabelecer desafios, patrocinar projetos, iniciativas, né, e fazer um acompanhamento dessas métricas e dessa evolução para realmente preparar não só líderes, mas sucessores dentro da organização. Agora, imagino que o número de ferramentas seja muito grande, né? É uma possibilidade muito ampla. Como escolher os tipos de treinamento mais adequados para a educação corporativa dentro de uma empresa? Legal. A gente primeiro precisa, então, olhar para todas as demandas, para todas as dores da organização e entender o impacto nela na contribuição para o negócio. Esse é o primeiro, a vertente de uma matriz, de uma matriz. Aí, no outro eixo, você vai avaliar o quê? Qual que é a capacidade de contribuição da variável humana em termos de aprendizagem para o sucesso delas? Porque se eu pegar aqui uma estratégia de pricing, ela não muda nada no dia a dia das pessoas. Mas se eu falar de um novo jeito de atender esse cliente por conta de uma nova experiência, eu vou ter que formar todos os interlocutores dessa jornada do cliente dentro dos novos comportamentos. E aí sim é um processo de mudança mais intenso, porque passar conhecimento é fácil. A pessoa tem uma informação, ela atribui sentido, significado, virou patrimônio dela. Desenvolver habilidades, ela pratica um pouquinho e ela vai lapidar essa habilidade. Agora, desenvolver atitude é a coisa mais dura e difícil, porque ela precisa ela precisa desaprender um jeito que sempre deu certo, tá ligado às suas crenças, e adquirir um novo e reproduzir isso quanto hábito. E aí, quando a gente analisa tudo isso, vão surgir diversos programas. Obviamente, tem os higiênicos, que são os normativos, que são alguns programas técnicos obrigatórios ali, esses não tem muito o que fugir, mas daí tem também as ações de entrada dessa pessoa para fazer um alinhamento institucional ao negócio e da cultura da organização, tem os programas e as trilhas funcionais para cada posição, e aí você vai ter uma série de programas ali voltados desde desenvolvimento de liderança, formação de sucessores, agora se fala muito também em habilidades analíticas e digitais, então as organizações estão criando programas nesse sentido, e aí basicamente é quase que uma coisa que se constrói a cada ano. A gente já falou sobre pequenas e médias empresas, né, sobre investimentos mais modestos, digamos assim. Agora, como definir o orçamento para a educação corporativa dentro de uma empresa? Quais são os principais fatores na hora de definir, né, esse investimento, o volume de investimento? Sim, acho que não quero deixar ninguém triste, mas é realmente um investimento caro. Mas já diria um ex-reitor de Harvard, né, que se você acha a educação cara, imagina a ignorância. O custo dela é muito maior, né? E quando a gente pensa assim, tanto em parâmetro nacional quanto internacional, a gente tem a folha de pagamentos como base, ou seja, de 1 a 3% da folha de pagamentos é o que é investido em educação corporativa nas organizações, o que é muito dinheiro. E aí... Gente, investimento, não é custo. Exatamente, é investimento porque tem um retorno. Aí, se essa empresa está num ambiente de alta tecnologia, com constantes transformações, a carência de talentos no mercado que ela precisa formar internamente, ela provavelmente vai chegar até mais de 5% dessa folha de pagamentos em termos de verba de investimento para educação corporativa. E aí, se ela está, por exemplo, num monopólio, numa situação super confortável, a tendência é ela o quê? Tentar gastar menos ali, um investimento ali de 1% também dentro das condições de mercado, porque infelizmente, né, com a pandemia e muitas situações mesmo da macroeconomia brasileira, o executivo brasileiro foi o quê? Moldado a cortar gastos em treinamento por conta de movimentos de baixa aquecimento econômico, e isso gera o quê? Um anda e para em termos de desenvolvimento que vai então deixar o Brasil com uma baixa competitividade em relação a outros países. Sem dúvida. Eu queria só voltar um pouquinho, professor. Eu não sei se existe uma resposta para isso, porque a gente estava falando sobre o desenvolvimento desses líderes que passam conhecimento para as outras pessoas dentro de uma organização. E aí, você falou, professor, sobre propósito, significado, clareza, excelência, segurança psicológica, e estava falando também sobre a postura que os CEOs, que os diretores, que os líderes têm que ter
para inspirar, digamos assim, ou para transferir essa cultura da educação dentro da empresa para frente, né? Para que as pessoas passem a agir da mesma forma. Agora, tem líder, tem diretor, tem CEO que chega cedo, que faz tudo conforme ele mesmo ensina, que tenta ajudar as pessoas, garantir essa segurança psicológica e, no fim das contas, ele não tem aquele resultado que ele esperava. Como é que se alinha a expectativa desse líder para o resultado que ele tem, que nem sempre é o resultado exigido? Essa pessoa está errando, ele tem que voltar e observar todas as etapas que ele está fazendo ali com a equipe dele. Como lidar com isso exatamente? Com o líder, com a pessoa que tem que passar o conhecimento e que nem sempre está satisfeita com o próprio resultado, que não depende só dele, né? Depende de uma equipe inteira. Vamos lá, eu acho que essa é a diferença entre o colaborador individual e a liderança, né? A liderança, ela... Primeiro, vamos separar o líder, porque a liderança é uma competência que, inclusive, pode ser feita pela própria pessoa, no sentido de autoliderança ou liderança por influência. Aí, quando a gente separa o colaborador dessa pessoa que é líder, que tem liderados, é óbvio que ela atinge resultados por meio da pessoa. E aí, o que ela tem que ter pessoas melhores que ela para alcançar esses resultados. Então, ele cria todas as conexões entre as pessoas, proporciona todo o ambiente ali de aprendizagem e pode ser que esse resultado não aconteça. Mas se não acontecer, pode ter certeza que não foi falha desse processo, foi uma condição de mercado, é como assim, sabe? A gente perdeu de 1-0, mas a gente deu o nosso melhor. E se ele não tivesse sido preparado, a gente ia perder de goleada 7-1, sabe? Não. Não quero Vamos lembrar esquecer isso. Vamos esquecer isso. E porque tem condições de mercado, né? O resultado da organização não é somente do interno, ela também tem variáveis externas, a concorrência, a sazonalidade, ciclos econômicos que vão influenciar nesse resultado. Então, ele não tem que abaixar a guarda, o que ele tem que manter é a popa aberta, porque agora não está ventando, mas daqui a pouco vai ventar e ele vai estar preparado para pegar essa ventania. Bom, professor, então, desafios todos já derrubados, digamos assim, a empresa já definiu qual é o método de educação, quanto vai investir, tudo mais. E no final, como mensurar, como medir os resultados da educação corporativa? Bem, avaliar resultados em educação corporativa é quase o santo graal, porque é o que todo mundo almeja e é uma coisa super difícil. Por quê? É uma interpretação abstrata, subjetiva, mas que ela está acontecendo. Se ela não acontecesse, você não investiria na sua própria formação, né? E a questão toda ali é que os dividendos desse investimento, eles inclusive vêm no médio e no longo prazo e são múltiplos, né? Porque ele transborda. Quando você capacita uma pessoa, ela também gera um reflexo positivo no time que vai desenvolver. E aí existem 4 formas principais para a gente avaliar esse resultado, né? Os 2 primeiros, eles são termômetros que vão ali indicar como é que foi a experiência da pessoa, que seria a avaliação de reação, ou seja, foi positivo para a pessoa, ela acha que adicionou valor para ela, agregou valor, né? Então é muito do ponto de vista da percepção. Ela tem uma interpretação meio equivocada ali, porque ela não determina o resultado e o sucesso da ação. É muito mais o termômetro se a pessoa gostou ou não gostou. O segundo item, que é a questão dos conhecimentos, a aprendizagem. Então, essa pessoa que ela esperava que ela fosse aprender em termos de informação e conhecimento, ela conseguiu memorizar e compreender? Então, essa prova também ela é um termômetro. Por que é um termômetro? Porque na aprendizagem para o trabalho, ela seria, inclusive, o indicador final, mas no trabalho ele é só um insumo. A pessoa conhecer não significa que ela entrega. Ela simplesmente tem um repertório, um arcabouço, né? A entrega que vai fazer diferença é que ela colocar isso em prática, que inclusive esse é o terceiro nível, a avaliação da eficácia. E aí, nessa eficácia, a gente avalia o quê? Se a expectativa dos objetivos de aprendizagem no qual essa pessoa iria atuar e desempenhar, ela está conseguindo ser percebida no ambiente de trabalho. Ou seja, eu esperava que esse líder fosse um líder educador. Será que ele é percebido como um líder educador? Eu esperava que a produtividade dessa pessoa fosse maior. Será que a produtividade é maior? A venda, idem. Então, a gente consegue medir isso.
E o último nível, que seriam então os resultados, é realmente o porquê desse programa ter sido criado, né? Afinal, essa pessoa, com essa capacitação e ela aplicando isso, fez com que os nossos indicadores de negócio fossem melhorados, aprimorados? Será que a gente escolheu o que esperava? Né? E quando a gente compara esses 4 níveis, eu tenho uma opinião própria de que o terceiro nível é o mais relevante, que é o do comportamento. Porque esse último nível, embora seja o crucial e o final, ele é muito influenciado por outras variáveis e outros movimentos que estão acontecendo na organização. Né? Às vezes a gente preparou o time de vendas e o time de vendas está super afiado, dominando os produtos e a abordagem, mas chega lá, o desempenho foi abaixo do ano passado. Deu tudo errado. Aí a gente avalia o quê? As condições de mercado. Poxa, esse ano foi um ano fraco, tudo. Então, imagina se a gente não tivesse treinado. Seria muito pior. Então, ele tem uma influência ali de variáveis externas e também outras ações na empresa. Então, a avaliação comportamental é que melhor, no meu ponto de vista, vai dizer se houve sucesso ou não, que é a aplicação desses conhecimentos. Bem, a gente já está se encaminhando aqui para a etapa final do nosso Senac para empresas, mas agora tem dica de leitura para você que se interessou por esse tema, educação corporativa. Isso é muito importante, o professor mostrou aqui para todo tipo de organização, pequeno, médio porte, para as grandes empresas também. Então, a nossa dica de leitura é essa daqui, a gente está exibindo, né? Para quem está acompanhando, está vendo a capa aqui desse livro, que é uma espécie de quebra-cabeça, né? Colorido, com algumas pessoas, né, representando uma organização, que é o livro da Fabiana Gradella Casarini e também do Marcus Baumgartner, que se chama Educação Corporativa da Teoria à Prática. Repetindo, Educação Corporativa da Teoria à Prática, que eles falam sobre os chamados sistemas de educação corporativa, né, que superaram o antigo treinamento e desenvolvimento, com base no conceito de que cada pessoa é capaz de fazer a diferença no desenvolvimento, no desempenho também de uma empresa. A partir dessa mudança de nome, o desafio maior dos gestores passa a ser a promoção de uma educação corporativa socialmente responsável, leitura que vale demais, vale muito a pena, serve como base para essa entrevista, né, professor, que você acabou de acompanhar aqui com o professor Wagner. Então anota aí, Educação Corporativa da Teoria à Prática, que você acompanha lá no site da editora Senac. Anota aí o endereço, editorasenacsp.com.br, repetindo, editorasenacsp.com.br. O link está na descrição aqui desse episódio. Aliás, professor, não é assim não. Quem vem participar aqui do Senac para Empresas ganha presente. Professor, muito obrigada. Ok, muito obrigado. Vamos ver. Já tem um livro novo, precisa comprar. Muito bom. É isso, professor. Em nome da editora Senac, a gente entrega esse presente já agradecendo demais pela sua participação. Foi muito rica essa conversa com o professor Wagner Cassimiro. Professor, como é que faz? Porque assim, a gente já deu a dica analógica. Digitalmente, como é que faz para te encontrar, professor? Arroba e tudo mais. O principal endereço no qual eu publico ali conhecimentos, também no formato de videocast, é o expresso3.com.br, com S, tá? A gente pensou ali no Expresso Internacional italiano, então é com S. E também nas mídias sociais, sobretudo o LinkedIn, onde eu estou mais presente. Muito bom. E não basta só indicar o livro, a gente quer tornar a educação acessível para todos. Então, tem cupom de desconto, condição especial para você adquirir o seu exemplar. A editora Senac, grande parceira aqui do nosso programa, descolou um cupom exclusivo, 55%, viu, professor? 55% de desconto, mas só para quem está vendo ou ouvindo aqui o nosso Senac para empresas. Legal, né? Então não perca de vista, código de desconto está disponível aqui na descrição desse episódio. Adquira já um exemplar dessa obra, Educação Corporativa da Teoria à Prática. Bom, professor, muito obrigada mais uma vez pela participação. Foi muito rica essa conversa. Até a próxima, professor. Muito obrigado, Carla, Senac também. Muito obrigado.
Bom, antes de ir embora, eu quero mandar um beijo para os meus queridos André Vasco e Didi Couto, que arrasaram na estreia da segunda temporada do podcast Senac São Paulo, agora no comecinho de maio, O programa tá incrível, eles falaram sobre gerações, então se você perdeu, é só procurar no YouTube, Spotify para assistir, também ouvir na plataforma de áudio preferida, né? Sua plataforma preferida. Toda primeira quinta-feira do mês, eles estão aqui com um programa inédito. E aí, nas terceiras quintas-feiras do mês, nós estamos por aqui com o podcast, videocast, tudocast, sei lá, que é o Senac para Empresas. Então, assim, agradeço demais aqui pela sua audiência. Compartilhe o episódio com suas redes sociais, dissemine aí na sua empresa, na empresa que você trabalha, manda para o líder da sua equipe, quem sabe, né, os gestores da sua companhia, enfim. Eu espero você no próximo episódio do nosso Senac para Empresas. Até a próxima!